Rio de Janeiro, 1765, o Brasil vivia a quarta visita de inquisidores da Igreja Católica que vinham ao Brasil de tempos em tempos investigar comportamentos e inibir qualquer prática alheia aos princípios estabelecidos pela Igreja. Mas desta vez os inquisidores portugueses não vieram sós, um braço da Santa Inquisição, que era tão sigilosa, que até não respondiam nem aos bispos, e sim diretamente ao Papa, acompanhou o grupo. Era como se fossem uma tropa de elite, mas não para investigar denúncias de blasfêmias, adoradores de demônios, e sim para caçar os próprios demônios. João Gonçalves, o líder do grupo, veio com 3 de seus padres de confiança com uma missão específica: encontrar um vampiro que havia aterrorizado algumas aldeias em Portugal. Ele vitimou um grande número de famílias, e parecia se divertir com isso, deixando um sinal em forma de V na testa de suas vítimas, por isso ficou conhecido apenas por V. Padre João, em suas investigações, descobriu que 4 anos atrás, um navio saído de Portugal chegou à costa brasileira sem nenhum tripulante. As investigações oficiais trataram como um naufrágio, um terrível incidente que fez todos os tripulantes desaparecerem, mas ele era um investigador experiente da Inquisição. Algumas pequenas manchas de sangue, maçanetas quebradas de forma bem específica o fez acreditar que o monstro que procuravam e misteriosamente havia desaparecido de Portugal estava no Brasil. Mas era a primeira vez que ele teria de fazer uma investigação fora da Europa, num lugar totalmente novo, e para isso precisava de ajuda local. Mesmo sendo contra as rígidas leis da ordem inquisitória, conseguiu autorização para recrutar um padre brasileiro, desde que fosse de total confiança para uma missão perigosa. Foi então que, depois de muito estudar, chamou um jovem padre chamado Tomás. Padre Tomás, como era conhecido, era uma pessoa muito querida, tanto pela população como pela igreja local. Padre João, em uma longa conversa com Padre Tomás, explicou tudo o que estava acontecendo, o que vieram fazer, e o que estavam caçando. O jovem padre ouvia tudo impressionado, e disse que tinha ouvido alguns relatos de pessoas que afirmaram terem visto um demônio de cabelos longos. Padre João deixou claro ao Padre Tomás que sua ajuda seria apenas em relação a os levar aos locais suspeitos, que ele nunca deveria intervir, muito menos comentar com ninguém, seja familiar, seja amigos, seja a igreja. Foram semanas investigando, e Padre Tomás ficava horrorizado em saber de algumas vítimas que eram encontradas mortas com indícios de terem sido atacadas por um vampiro, e sempre a versão oficial era alguma doença. Das 4 que ele presenciou, os momentos terríveis era quando os inquisidores cravavam uma estaca no peito do cadáver, pois na época acreditavam que assim não seriam vampirizados, sendo os mesmos queimados e posteriormente jogado sal nas cinzas. Depois de 2 meses de incansáveis investigações, o cerco foi se fechando numa cabana numa área não muito próxima da cidade. O Padre Tomás disse aos inquisidores que ali morava uma senhora, há muito viúva, mas que era conhecida de sua mãe, mas há muito que havia se isolado. Os inquisidores foram até a velha cabana e bateram à porta. A velha viúva, com uma voz assustada, disse para irem embora, que não queria ver ninguém. Padre Tomás então tentou conversar com ela, dizendo que era ele, filho de Dona Maria, irmão do pequenino Pedro. Foi então que a velha viúva começou a gritar para irem embora, mas num tom desesperador. Padre João rapidamente arrebentou a porta e entrou juntamente com os outros inquisidores. Padre Tomás entrou logo atrás e veio o susto. A velha viúva, com os olhos arregalados, desesperador, atrás dela segurando o pescoço um homem. Mas não parecia um homem comum, era estranho, alto, magro, cabelos longos, parecia sujo. Padre João e os inquisidores, com seus crucifixos à mão, sacaram estacas de suas sacolas e ordenaram que o estranho soltasse a velha viúva. E finalmente o estranho soltou uma gargalhada. Padre Tomás pôde ver os enormes caninos, o que o fez paralisar. Era realmente um vampiro. Me encontrou João, você realmente me surpreendeu, disse o vampiro, mas me diga, o que vocês vão fazer? Estão aqui pela velha? Ela foi útil até agora quando me decepcionou, era apenas para enganar e afastar vocês, mas na primeira missão falha. O vampiro então aperta o pescoço da velha viúva com tanta força que o som dos ossos quebrando foi ouvido. Você viu como vocês são frágeis, João? Igual seu pai. Mesmo com toda a experiência que tinha,
o vampiro conseguiu desestabilizar o padre João, que insanamente partiu para cima do monstro, que com apenas uma das mãos segurou o padre, o levantou e o arremessou contra a parede. Os 3 inquisidores de confiança de João partiram com fúria para cima do vampiro. O que se seguiu foi terrível aos olhos do jovem padre Tomás. Em poucos segundos os 3 foram dilacerados. Padre Tomás simplesmente não conseguia mexer as pernas enquanto o monstro vagarosamente caminhou em sua direção. Padre Tomás, e filho de Dona Maria, e irmão do pequeno, Pedro, e o que você achou que iria acontecer trazendo esta corja aqui? Neste momento, o vampiro é atingido por uma garrafa com álcool, que logo brilhou em chamas. Era o padre João, muito ferido, com um braço quebrado. Num último gesto de desespero, o vampiro soltou um grito de horror, olhou com muito ódio para os 2 padres e disparou como um raio pela janela. O padre Tomás correu em direção ao padre João em socorro, que disse desesperado: "Depressa, vá o mais rápido possível para sua casa, ele vai até lá, ele fez isso com meu pai, rápido salve sua família, pegue os cavalos e vá." Padre Tomás saiu cambaleando desesperado, mas ao chegar aos cavalos, estavam todos mortos. Ele correu o máximo que pôde até chegar no vilarejo onde vivia sua mãe e seu pequeno irmão. Quando chegou à porta estava no chão. Tomás entrou na casa com medo do que poderia encontrar. A princípio, tudo estava no lugar, com a estaca na mão e uma vela na outra. Entrou o quarto, e caiu de joelhos. No chão estava sua mãe, com a garganta aberta, e em cima da cama seu pequeno irmão com um corte enorme no peito em forma de um V. Tomás chorava desesperado. Quando ouviu uma risada sinistra vindo do canto do quarto, ele levantou a vela e viu o vampiro sentado em uma cadeira no canto da sala. "Vocês acharam mesmo que me pegariam? Que me prenderiam? Que acabariam comigo? Meu jovem, eu nasci há mais de 200 anos atrás, eu era um ladrão, vivia de golpes, até que um estranho a quem tentei roubar, me segurou pelos braços e disse que não me mataria, mas que me amaldiçoaria pela eternidade. E aqui estou eu já aplicava golpes quando você nem sonhava em nascer." Padre Tomás de joelhos só chorava olhando sua família ali, até que num ato de desespero atacou o vampiro com sua estaca, mas o vampiro o segurou com facilidade, e soltando mais uma gargalhada disse: "Isso, meu jovem, posso sentir daqui a força do sangue correndo por suas veias", jogando a cabeça para trás numa gargalhada. De repente ele volta a cabeça ficando olho no olho do padre Tomás. "Você me odeia, não é? Você me odeia com todas as suas forças, não é? Eu vejo nos seus olhos este ódio, e o medo. Você na realidade quer que eu acabe logo com isso, não é? Mas não. Você vai sofrer pela culpa destas mortes por toda a eternidade." O vampiro então crava seus dentes na garganta do padre Tomás, sugando seu sangue, até o jovem padre começar a ficar sem forças, quando então ele o solta no chão. "Não vai doer, meu jovem, logo você verá, sentirá e viverá exatamente como eu." O vampiro então mordeu o próprio pulso, fazendo com que sangue escorra até a boca do padre, que nada podia fazer sem forças, enquanto o vampiro andava em círculos ao redor dele. Em alguns minutos padre Tomás sentiu uma forte dor no estômago que se espalhou por todo o corpo. Ele se contorcia no chão enquanto o vampiro olhava e parecia feliz com aquilo. "Isso, meu jovem, lute, de nada vai adiantar, lute e volte a renascer." Antes de sentir seu corpo paralisando, Thomas ainda conseguiu balbuciar ao vampiro: "Eu vou te encontrar." O vampiro sorriu e disse que estaria esperando, saltando pela janela e sumindo na escuridão. Thomas ficou por horas ali no chão até que sentiu seu corpo incrivelmente fortalecido. Se levantou, a primeira coisa que fez foi se olhar num espelho, o que o fez chorar. As lágrimas eram de sangue. Ele viu um ser cadavérico, com longos caninos e uma sede enorme de sangue e vingança.